Fala galera, nesse vídeo bem curtinho eu quero dar uma dica de redação para vocês. Eu quero falar sobre projeto de escrita, saca só. Todo mundo sabe que a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, começar um texto é sempre um desafio. Faltam palavras, faltam ideias, a primeira frase para sair custa muito e às vezes muito tempo. Daí, a nossa proposta é sempre que você, antes de iniciar a redação de fato, construa um projeto de escrita. Afinal, um engenheiro antes de construir uma ponte, um arquiteto antes de modelar uma casa, um pesquisador antes de escrever uma dissertação ou uma tese, ele elabora um projeto. Então tudo começa por um projeto de escrita. Tradicionalmente, as propostas temáticas de redação do Enem giram em torno de um problema social. Persistência da violência contra a mulher, intolerância religiosa, persistência do racismo, manipulação dos usuários através do controle de dados na internet, sempre um problema social. O que o candidato precisa para dar início a esse projeto de escrita é fazer perguntas impulsionadoras a esse tema, a esse problema. Perceba, tomando como ponto de partida o tema do ano passado, a democratização do acesso ao cinema, eu faço aqui algumas perguntas impulsionadoras a esse tema. Por que esse problema existe? Por que é um desafio resolvê-lo? Quais são as duas questões que possibilitam a persistência desse problema? Esse é o momento em que o estudante precisa movimentar o seu conhecimento de mundo, o seu repertório histórico e social, para responder de forma individualizada a essa pergunta. Daí, para fins didáticos, pensamos em algumas possibilidades de resposta. Veja com a gente. O que torna o acesso ao cinema pouco democrático é o valor dos ingressos, a localização das salas, o desconhecimento dessa arte e o baixo estímulo familiar. São algumas das possíveis respostas para a pergunta que fizemos. É óbvio que você pode responder essa pergunta de uma forma diferente, construindo então um outro argumento tese. Daí, a partir desses argumentos, você já começa a estruturar o que nós chamamos de estratégia argumentativa. Dentro do seu projeto de escrita, você já definiu quais argumentos você pretende defender para comprovar, nessa situação aqui temática, que o acesso ao cinema é pouco democrático no Brasil. A sugestão, então, é que você selecione dois desses argumentos que você elencou para construir, então, a sua argumentação. Foi exatamente assim que Ana Clara, uma das estudantes que recebeu a nota 1000 no Enem do ano passado, fez em sua redação. Ela escolheu dois argumentos para defender a sua tese a respeito da falta de democracia no acesso ao cinema no Brasil. Veja, ela diz assim: isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte está direcionada aos mais favorecidos economicamente. Da mesma forma, Luísa Mello, outra estudante que recebeu a nota 1000 em 2019, argumenta que esse problema persiste devido à segregação espacial e aos elevados custos. Já Lucas Rios diz que isso se deve a problemas sociais e econômicos. E, por fim, Thaís da Costa argumenta que esse problema persiste devido a aspectos educacionais e também econômicos. Percebam que as melhores redações do Enem trafegam na estratégia argumentativa da seleção de dois argumentos. Ainda nessa pré-escrita, isto é, nesse projeto de escrita, você pode rabiscar em algum canto da página de rascunho quais são os suportes teóricos, históricos, culturais, sociais que você vai utilizar para construir o seu texto. Sabe aquele filme que você lembra, aquele autor, aquele texto, aquela citação? Tudo isso pode ser esboçado antes do texto de fato começar. Daí eu volto a chamar a atenção de vocês das redações que receberam nota máxima no ano passado. E como vocês podem ver no texto de Ana Clara, ela chama a atenção da Constituição Federal de 1988. Já no texto de Luísa Mello, ela vai falar da história do cinema francês. E no texto de Lucas Rios, você pode verificar que ele chama a atenção para o cinema contemporâneo, para as obras cinematográficas da cultura dos quadrinhos. É ingenuidade pensar que textos excelentes como esses nascem de uma escrita desorganizada. Uma boa construção,
um excelente trabalho arquitetônico, uma excelente dissertação, uma ótima tese de doutorado e uma ótima redação, uma redação nota 1000, nascem de um projeto de escrita. Trago para vocês agora uma possibilidade temática. Veja, desafios para a promoção do hábito de leitura na infância no Brasil. Pegue uma caneta, pegue um caderno e comece a rabiscar aí o seu projeto de escrita, esboçando, quem sabe, a redação nota 1000 de 2020. Até mais!